Uma forma usual de estimativa do risco e da definição da chuva de projeto em uma dada região é a utilização das curvas de intensidade, duração e frequência. A IDF ela é muito utilizada. Então vamos ver aqui um pouco como a gente pode utilizar essas curvas para o dimensionamento de algumas estruturas. Então, o primeiro ponto importante é a gente reconhecer quais são as características da precipitação. Então, a primeira característica relevante da precipitação, da chuva, no caso específico da precipitação que mais nos interessa aqui no Nordeste do Brasil, é a altura da chuva. O que é a altura da chuva? São quantos milímetros de chuva ocorreram, né? Então, choveu tantos milímetros de chuva. Então, essa informação, normalmente, ela é incompleta, porque se eu disser que choveu 300 milímetros, pode ser muito ou pode ser pouco. Né? Se for 300 milímetros num dia, é uma inundação imensa. Né? Então nós temos uma cheia. Se forem 300 milímetros em um ano, foi uma seca de uma severidade nunca observada aqui no estado do Ceará, aqui na cidade de Fortaleza. O menor ano que teve precipitação aqui em Fortaleza foi de 500 milímetros. Então, na realidade, a informação da chuva, da altura da chuva, requer para que ela esse dado se torne informação, qual é a duração desse evento de chuva, em quanto tempo ele aconteceu. Então, altura e duração são duas características básicas da precipitação. Muitas vezes a gente substitui a informação da altura pela informação da intensidade, né, que é a altura dividido pela duração. Então, na realidade, aqui a intensidade é uma variável dependente da altura ou da duração, ou a altura é uma variável dependente da duração e da intensidade. Então, intensidade, quantos milímetros de chuva choveu em uma hora, em um dia, ou em um mês. Então, é outra informação relevante. E a outra característica extremamente importante da chuva é a frequência de ocorrência daquele evento. Aquele evento é um evento raro ou é um evento usual. Né? Então, a raridade de um evento, a excepcionalidade de um evento, a raridade que esse evento ocorre, pode ser medida através da frequência. E nós já discutimos duas formas de frequência empírica, que a equação é o método California e o Kimball. Né? Então, a intensidade de chuva, que seria a altura dividida pela duração, como já observado. Né? A gente já comentou isso em sala de aula, mas reforça aqui novamente, é que para uma dada probabilidade de excedência, ou seja, por um período de retorno, a intensidade da chuva, a intensidade média da chuva, reduz com a duração da chuva, seguindo essa característica aqui de uma redução do tipo exponencial. Então, essa é uma característica das precipitações. Né? Então, a gente vai ter aqui a IDF. Aqui é só para mostrar um exemplo. Aqui a curva, esse decaimento aqui da precipitação, que é a IDF aqui de Fortaleza, onde a gente tem a intensidade da chuva em milímetro por hora, e aqui a duração. Né? Então você vai ter esse decaimento aqui do tipo exponencial. Às vezes na literatura aparece a informação da duração e da precipitação na escala logarítmica. E nesse caso aqui, né, nós vamos ter as curvas aqui com uma curva parecida com a curva normal. Né? Então, se colocar essa curva de Fortaleza nessa forma logarítmica, aqui vai aparecer aqui uma reta. Né? Essas curvas que nós observamos, eles podem ser descritas através de uma equação, que é a equação de Horner. Então, a equação de Horner é descrita dessa maneira, onde T é o período de retorno, D é a duração da chuva, e essas letrazinhas minúsculas A, B, C e M são parâmetros dessa equação. Parâmetros esses que são função do local, né, da região, das características da chuva em cada uma das regiões. Então,
Então, para que nós possamos construir essa equação para uma dada localidade, faz-se necessário que nós tenhamos um posto pluviográfico. Então, através de um posto pluviográfico, nós podemos calcular as características de intensidade, duração e período de retorno da chuva, e com isso, obviamente, calcular, através do método dos mínimos quadrados, calcular esta equação da intensidade, duração e frequência. Sem um posto pluviográfico, nós não temos condições de fazer o cálculo dessa equação da IDF. Novamente, a equação geral da IDF com outras variáveis que também são usuais, e aqui um exemplo da curva IDF para Fortaleza, onde tempo aqui vai ser dado em minutos, a intensidade de chuva em milímetros por hora. Então essa é uma equação utilizada para a chuva em Fortaleza. E aqui um exemplo de IDF, de chuvas, de curva de intensidade, duração e frequência para outras localidades brasileiras. Um caso interessante que nós temos que analisar é quando nós não temos informação de posto pluviográfico. Então, se não temos posto pluviográfico, nós não temos condições de calcular a precipitação, a curva, intensidade, duração e frequência. Nesse caso, e é frequente, nós temos informações de um posto pluviométrico, que tem aquela informação de um dia. Então, o que nós vamos ter que fazer nessa situação é aplicar um método de regionalização, um método que possibilite desagregar temporalmente a informação da chuva diária, desagregar em intervalos de tempo menores, de 1 hora, 2 horas, 5 minutos, 20 minutos, ou seja, intervalo de tempo compatível com o tempo de concentração da bacia, que é normalmente o critério utilizado para definir qual é a duração da chuva de projeto. Um método famoso e muito utilizado para fazer a desagregação da precipitação, da escala de um dia em escala de intervalos de tempo subdiário, é o método Taborda-Torrico. O que consiste o método Taborda-Torrico? Então, vamos agora aqui fazer um passo a passo desse método do Taborda-Torrico, um passo a passo nele. Então, o primeiro ponto que primeiro passo, é exatamente calcular a precipitação média na bacia. Então, aqui a gente vai ter a precipitação média diária na bacia, e aqui a gente vai ter a maior precipitação média diária na bacia por ano de 1913, Então, a gente vai ter uma sequência 14, 15, 16 e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter aqui a sequência temporal, a série temporal, das precipitações máximas diárias em uma dada bacia hidrográfica. Com essa série, a gente vai fazer um ajuste de uma distribuição de probabilidade, similar ao que nós observamos anteriormente, de como é que a gente faz aquele ajuste, utilizando aquela metodologia do Venteschow ou alguma outra metodologia de ajuste. Então, a gente faz o ajuste da distribuição de probabilidade. Para quê? Porque com o ajuste da distribuição de probabilidade, a gente tem condições de calcular qual é a precipitação que vai ocorrer para um dado período de retorno, ou seja, para o período de retorno de interesse. Então, se eu estiver trabalhando com uma barragem, vou querer saber qual é a precipitação máxima de um dia, que é a precipitação do posto pluviométrico, para o período de retorno de 1000 anos. Então, se eu tiver feito o Thyssen, eu pulo esse passo 4. Então eu vou fazer esse cálculo. Depois disso, eu vou converter a precipitação máxima de um dia na precipitação de 24 horas. Qual é a diferença entre precipitação de um dia e de 24 horas? É que a precipitação de um dia é aquela precipitação do posto pluviométrico, 7 horas da manhã de um dia a 7 horas da manhã do dia seguinte. A precipitação de 24 horas é aquela precipitação que pode acontecer, tem duração de 24 horas, mas pode começar a qualquer hora do dia. Ao invés de começar às 7 da manhã, pode começar às 9, às 11 e viria até às 11 horas da manhã do dia seguinte.
Então, essa precipitação de 24 horas ela é maior, a expectativa de ser maior do que a precipitação de um dia, por ser a precipitação de um dia um subconjunto dessas precipitações de 24 horas. Então, normalmente o que se faz é majorar a precipitação de um dia em 10%. Então, 10% a mais seria a precipitação de 24 horas. Depois a gente desagrega a precipitação de 24 horas, assim calculado, numa precipitação de 1 hora. Como é que é feita essa desagregação? Ela é feita utilizando esse método do Taborga. O Taborga, ele pegou os postos pluviográficos que existiam e analisou a relação que haveria entre uma chuva de 1 hora, um determinado período de retorno, e a precipitação de 24 horas. E o que ele observou é que existem regiões que foram consideradas homogêneas, né? Então são com características similares. Então ele chamou cada uma dessas regiões homogêneas de isozona, ou seja, zonas de mesma condição, iguais. E para cada uma dessas isozonas, ele identificou qual era a razão entre a chuva de 1 hora e a chuva de 24 horas em função do período de retorno. Então, o período de retorno de 1000 anos, aqui nessa região de Senador Pompeu, que é a isozona H, nós teremos aqui a precipitação de 1 hora é 46,3% da precipitação de 24 horas. Ou seja, se eu multiplicar a precipitação de 24 horas por 0,463, eu tenho a precipitação de 1 hora. Então, esse fator aqui a gente vai chamar de R, essa correção. Então, eu identifico naquela tabela qual é o valor, qual é a isozona e qual é o valor associado àquela isozona, qual é o valor do R. Com isso, eu faço a correção da precipitação de 24 horas para a precipitação de 1 hora. Então, com essas duas informações, se eu tiver aplicado o Taborga, eu pulo esse passo 7. Se eu tiver aplicado o método de Thyssen, eu pulo esse passo 7. Mas se eu estiver utilizando como o representativo, como um posto representativo da bacia como um todo, um único posto, como sendo o posto representativo da bacia, eu vou ter que fazer uma redução na precipitação desse posto, em função de a precipitação, aquele posto pode estar sendo o epicentro da chuva, e a precipitação média na bacia vai ser menor do que a precipitação observada naquele posto. Uma das formas que a gente tem de fazer essa redução da precipitação num ponto, transformar essa precipitação num ponto na precipitação na área, é utilizar essa equação, onde o W é um fator regional, que no caso aqui do Nordeste do Brasil é 0,22, e A0 são 25 km². Então, dada a área da bacia e dada a precipitação no posto pluviométrico, P0, eu calculo qual é a precipitação na área. Então, essa correção eu aplico aqueles dois valores, e com isso eu tenho então a precipitação na área com duração de 24 horas e a precipitação na área com duração de 1 hora. Utilizando um gráfico onde eu ploto em escala natural o total de chuva, em escala logarítmica a duração da chuva, eu vou ter exatamente aqui a chuva de 1 hora e a chuva de 24 horas, e qualquer outra chuva eu obtenho a partir da interpolação nesse espaço onde semi-logarítmico, né, onde eu tenho natural e logarítmico. Então, com isso eu calculo a precipitação para a duração da chuva de projeto, que é exatamente igual ao tempo de concentração da bacia hidrográfica.